Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, vou fazer um vídeo bem simples aqui, bem rápido, mostrando um pouco da minha operação na sexta-feira. Eu postei no meu Instagram, @marraik, se você não me segue lá. E aí muitas pessoas vieram até mim perguntando qual o raciocínio, qual foi o operacional, o que eu usei para entrar naquela operação. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar mais ou menos com alguns pontos importantes, interessantes, para você quando for fazer a sua análise. Então, por exemplo, sempre quando vocês forem fazer algum tipo de entrada, de uma análise, sempre, eu digo sempre mesmo, sempre verifique a máxima e a mínima do dia anterior. Por exemplo, se aqui esse candle aqui é do dia, o diário, né? Tudo que ocorreu nesse candle, né? No caso do dia de ontem, por exemplo, ocorreu em frações em tempos gráficos menores, óbvio. Então, a gente está exatamente aqui nesse candle. Então, tudo que está acontecendo hoje vai ser nesse candle. Beleza. Então, o que a gente observa aqui? Nessa imagem aqui, nesse desenho que eu fiz. Eu estou vendo que existe um pavio com a força vendedora querendo jogar o preço para baixo. E existe um pavio também à parte de baixo, bem próximo de um ponto externo da estrutura anterior, do dia anterior. Aqui pode ser também a semana anterior, o mês anterior, para quem faz swing trading, tá? Estou informando aqui para quem faz realmente o day trading, por exemplo. A gente compra e vende no mesmo dia, até para pegar no outro dia também. Pode ocorrer isso daí. Então sempre verifique pontos extremos à esquerda do gráfico. A máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior. Porque isso é a estrutura do mercado, galera. Isso aqui é a estrutura do mercado. O preço não vai ficar assim pro resto da vida. Uma hora ou outra ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que romper uma estrutura anterior. Vai ter que romper a máxima do dia anterior, vai ter que romper a mínima do dia anterior. Possa ser que ele vá romper a mínima do dia anterior e continue o fluxo para baixo, tá? Então o que ocorreu aqui? A gente sempre tem que verificar esses pontos máximos, tá? A máxima do dia anterior com a mínima do dia anterior. Você traça uma linha e verifique esses pontos extremos, porque o preço ele vai capturar. É como eu falei, ele não vai ficar assim o resto da vida lateral dentro de um range, por exemplo. Ele vai ter que capturar a máxima ou a mínima do dia anterior ou de 2 dias atrás, por exemplo. Mesmo que amanhã o diário ele fique nesse range aqui, depois da manhã também, uma hora ou outra ele vai ter que capturar uma máxima ou uma mínima de um dia anterior ou da semana anterior, tá bom? Então o que eu verifiquei aqui quando eu abri meu gráfico naquela bela manhã, sexta-feira, 30 de junho, eu verifiquei simplesmente pontos externos. Primeira coisa que eu faço, aqui é o EURUSD, 4 horas, eu verifiquei um ponto externo. A máxima da semana passada com a mínima da semana passada, tá? Todo esse movimento brusco aqui que ocorreu dentro dessa estrutura aqui foi para preencher esse FVG que existia aqui. Então, as ordens que estavam aqui pendentes, o desequilíbrio do preço que estava aqui já foi preenchido, já foi equilibrado. Novamente, quando existe esse movimento tímido, que eu chamo assim, que eu gosto de chamar assim, quando ele toca em algum tempo gráfico menor, em alguma região interessante, e ele sobe bruscamente, ele forma um high, ele forma a máxima da semana passada, e após isso ele desce para buscar petróleo, como a gente gosta de chamar, e aí ele volta bruscamente para preencher todo esse movimento, tá? E após isso começa a fazer o seu movimento de retração desta pernada. Qual o movimento de retração aqui desta pernada? Deixa eu apagar aqui. O movimento de retração desta pernada aqui, é exatamente esse daqui. Tá? Então ele volta aqui para preencher mais regiões interessantes no gráfico, preencher desequilíbrios no preço, FVG. Opa, deixa eu colocar aqui a minha ferramenta de Premium Discount. Aqui, pronto. Então ele volta para preencher esse movimento aqui, preencher o nosso FVG, e após isso o preço começa a despencar em direção aonde, galera? Em direção à nossa mínima da semana passada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguma venda aqui? Eu mesmo, particularmente, eu não faço. O que eu espero? Apenas uma coisa simples: captura de liquidez. Captura do gás do mercado, que é a liquidez. A liquidez é o que move o mercado, é o que move os preços para cima, para baixo, conforme a estrutura. Então eu espero a captura da liquidez dessa região aqui,
nosso low da semana passada, né, o ponto mínimo da semana passada. Após essa captura, quando ele fizer essa captura nessa região aqui, se ele fizer, claro, por isso que eu fico sempre observando em tempo gráfico menores junto com os maiores, eu ando de mãos dadas com o tempo gráfico. Eu pego a minha mão direita, eu pego no tempo gráfico maior, e a minha mão esquerda eu pego no tempo gráfico menor. E eu ando de mãos dadas com essas duas pessoas, com esses dois caras aí. Por quê? Porque eu olho o Big Picture, que a gente chama, que é o tempo gráfico maior, e quando eu vejo que ocorreu algum tipo de manipulação, captura de liquidez naquela região, eu vou para o tempo gráfico menor, e aí é onde o pulo do gato tá? Então, se por algum acaso o preço ele romper essa estrutura mínima da semana passada, eu diminuo meu tempo gráfico para verificar uma possibilidade de compra em regiões dessa estrutura aqui, em regiões que houve a quebra desse ponto, tá bom? Então, quando ocorre esse tipo de movimento, como eu estou falando a vocês aqui, esse tipo de estrutura, quando é formada, a gente verifica um tempo gráfico maior, pula para o tempo gráfico menor para verificar a possibilidade de uma compra ou venda conforme a estrutura do mercado, claro. Beleza, então agora eu estou nos 15 minutos daquela minha estrutura, vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó, aqui é meus 4 horas, tá? Que eu expliquei quase agora, aqui é 4 horas. Então quando eu vou mergulhar nesse tempo, quando eu mergulho aqui nesse mar, né, eu verifico a estrutura, aquela estrutura de 4 horas, é todo esses movimentos que estão fazendo. Tocou naquele FVG de 4 horas, 50%, e aí começou o seu movimento. Então, aqui eu tenho a máxima da semana passada com a mínima da semana passada, tá? Então, nesse momento aqui, o que eu verifico aqui? Mínima do dia anterior. Agora é o dia anterior. A semana passada é aqui, a mínima da semana passada é aqui. Agora aqui é a mínima do dia anterior. Aqui é quinta-feira e hoje eu estou na sexta-feira. Vai começar agora o horário de sexta-feira. Então, aqui é a mínima do dia anterior. Mais um ponto para ficar esperto. Mínimas e máximas de dias, semanas, meses anteriores. É um tempo que você tem que colocar no seu gráfico. Você coloca essa linha para verificar se ele tocou, se reagiu, se quebrou a estrutura, se captou liquidez naquela região, junto com a liquidez tocou em alguma região interessante no 4 horas e está fazendo meio que um tipo de movimento. Então são coisas que a gente tem que ter em mente, tem que ter na mesa, tem que ter essas cartas na mesa para a gente quando for fazer uma operação, beleza? Então eu vi que aqui é a mínima do dia anterior, aqui é a mínima da semana anterior e aqui é a mínima do dia anterior. Pronto, 2 pontos importantíssimos. Eu tenho a mínima bem próximo, o preço está bem próximo da mínima do dia anterior e o preço também está próximo. Quantos pips? 15, 16 pips da mínima da semana anterior. Então, pô, fiquei pensando, caramba, então eu acho, eu não tenho certeza, né? Mas bem provável que ele vá capturar essas duas regiões. Mínima do dia anterior com a máxima com a mínima da semana passada, né? Mínima do dia anterior com a mínima da semana passada. Então, quando ele quebrar essa estrutura, quando ele quebrar esses movimentos aqui, esses níveis de preço, quando ele quebrar tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui, a volta aqui, exatamente aqui em um tempo gráfico menor, exatamente quando voltar em um tempo gráfico menor, aí o bicho pega. Aí eu diminuo o tempo gráfico mais ainda dos 15 minutos para 1 minuto ou 5 minutos e verifico a possibilidade de uma compra onde em alvos interessantes aqui. Olha o tamanho desse liquidity void que existe aqui, esse imbalance, esse FVG, seja lá como você queira chamar. Pontos importantes nessa região, buy side liquidity aqui também. Aqui houve o que? Um compression. No meu e-book eu explico sobre isso. Uma compressão, o preço ficou comprimido aqui, o preço ele começou a ficar tímido, como eu gosto de falar, o preço ele começou a ficar tímido. Olha os pavios desses candles, olha o corpo desse candle, os corpos desses candles. Ele começa a ficar bem lento, como que não quer nada, né? Dando de doido, como a gente chama aqui, dando de doido, como que não quer nada, bem próximo da região. Ah, isso aqui é claramente uma captura de liquidez nessa região. Olha como o preço faz. Aí ele faz o quê? Tapeia, fica tapeando, joga o preço para cima para depois fazer o quê? Bum, quebrar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele sobe um pouco para quebrar a estrutura. Olha, percebe que ele não chega a romper ainda. Muitas pessoas, não rompeu, acho que não vai romper mais, tá começando a voltar. Eu não faço nada. Eu sento em cima das minhas mãos aqui e não faço nada. Eu simplesmente espero a estrutura. Quebrou a estrutura? Quebrou o nível do dia anterior ou da semana anterior e eu verifico algum tipo de entrada, beleza, não quebrou e foi embora, tranquilo, eu pelo menos eu não entro, eu deixo de ganhar, mas também eu não perco,
né? Então vocês têm que aprender também essa malícia que existe no mercado, né? Então quando eu vejo que o preço ele começa a voltar, já fico desconfiado, bem próximo de uma região de liquidez mínima do dia anterior com a mínima da semana anterior. Olha como ele quebra agressivamente esses pontos de mínimas ou máximas de semanas, dias anteriores. Olha como ele quebra agressivamente quando ele vem de um jeito ou de outro. Rompeu os dois níveis. Isso aqui foi o Judas Swing. Olha o horário. 3h30, 4 horas, 4h30. Judas Swing é um movimento de manipulação em alguma região interessante. Mais uma confluência que eu coloco na minha mesa, né, as minhas cartas que eu tenho na manga. Pô, ele fez todo esse movimento, um movimento brusco. Renovou um fundo, a mínima do dia anterior. Começou a fazer o preço comprimido nessa região, volta um pouco, não rompe, volta novamente, não rompe aqui também acima. E de cara ele faz o quê? Ele cria liquidez. Por que ele cria liquidez aqui? São pontos de liquidez aqui. E aqui também, buy side liquidity. Por que ele cria liquidez aqui? Porque a partir daqui, que ele faz esse movimento que rompe a mínima do dia anterior, ele volta um pouco e depois rompe a mínima da semana anterior. Ele rompe dois pontos importantes com o Judas Swing, que é um movimento brusco, um movimento de manipulação que existe no mercado. No meu livro eu falo sobre isso, tá? Então, quando ele rompe esses dois níveis aqui, então, claramente ele está querendo fazer algum tipo de movimento para buscar essa região e preencher algum tipo de imbalance aqui, desequilíbrio no preço que existe aqui acima. Então, tempo gráfico menor aqui, dos 15 minutos, eu verifico a possibilidade de fazer a minha compra buscando esses alvos. Bom, então eu mergulhei aqui nesse mar, né? Eu mergulhei aqui em um tempo gráfico menor, coloquei aqui no minuto, né? Para verificar o que ocorreu aqui. No meu vídeo, no meu Instagram, que eu postei essa minha operação, eu informo que isso daqui foi um stop hunting. Esse movimento aqui foi para capturar a mínima da semana passada. Essa linha aqui é a mínima do dia anterior, aquela linha que eu mostrei agora. Olha como ele reage. Rompe, sobe, rompe, sobe, rompe, sobe. Então, nessa volta que ele sobe, que ele captura essa liquidez aqui que ele deixou, ele volta agressivamente. Ele volta em 50% de um topo, né, de um fundo. Ó, ele volta exatamente 50% dessa região. Ele volta 50%, sobe e aí desce de vez, levando todo o stop da galera que estava aqui posicionada. Então, quando ele captura essa mínima da semana ou mínima do dia anterior, esse sell side liquidity, né, que a gente chama, sell side stop, então a gente verifica a possibilidade dessa volta fazer algum tipo de compra, porque ele já fez o dever de casa. Ele já capturou dois níveis importantíssimos no gráfico, são mínimos ou máximas de dias ou semanas anteriores. Então, eu identifico que aqui foi um stop hunting, tá? E deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Olha o que acontece. Agora aqui entra o pulo do gato para a gente saber ler o que o corpo do candle fala e o que os pavios do candle falam. A gente tem que entender isso. Isso aqui é o ponto mínimo dessa estrutura que capturou essa região, e após isso começa a voltar o seu movimento fazendo seus topos e fundos ascendentes, apontando para cima. Eu vou fazer uma entrada aqui, você poderia fazer uma entrada aqui, só que é um pouco arriscado. Eu quero mais clareza, eu quero que o preço me diga mais algo, que ele não vá mais buscar nada aqui embaixo, não vá mais descer mais do que ele já desceu. Então verifico que ele cria esses fundos iguais nessa região aqui. Então a gente vê aqui claramente que foi fundos iguais, tá? Então com pavio ele captura essa região. Então essa mínima aqui ele já capturou a mínima da semana passada, e esse pavio ele capturou essa liquidez que acabou de existir, relative echo low, que a gente chama. Então, novamente, o pavio faz o dano e o corpo do candle nos conta a narrativa, nos conta a história, nos conta o que realmente o mercado naquele momento ele está querendo nos dizer. Você tem que saber fazer esse tipo de leitura, tem que saber fazer esse tipo saber esse tipo de movimentos que existe no gráfico. Tá? Então o pavio ele fez o dano. Qual foi o dano? Capturar a liquidez, e o corpo do candle para cima, joga no preço para cima, joga no preço para cima. A gente observa que ele fica tocando milimetricamente nesses pontos.
esses pontos aqui de imbalance, né, de desequilíbrio no preço, FVG, toca milimetricamente e começa a fazer o seu movimento. Olha como ele reage na linha da mínima da semana passada. Reagiu, reagiu, reagiu. E olha que interessante. Aqui eu tenho novamente um desequilíbrio no preço, um FVG. E olha que novamente o pavio faz o dano nas áreas. E o corpo do candle nos conta a narrativa, nos conta a história, nos conta o que realmente naquele momento ele está querendo nos dizer. Olha os pavios. Pum, pum, pum. Bate e reage, bate e reage, bate e reage, bate e reage. Então, meu amigo, quando chegou aqui novamente, quando eu vi que existia um desequilíbrio no preço, eu entrei mais ou menos aqui. Foi. Eu entrei mais ou menos aqui. Quando eu vi realmente que ele trocou figurinha com esse raio aqui, e após fazer todo esse movimento de baixa, a meu ver, claro que ele poderia fazer, ele faz o que ele quer, o mercado faz o que quer, não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que fulano quer, mas quando eu notei que ele já capturou duas regiões importantes, que é a mínima do dia anterior com a mínima da semana anterior, e criou liquidez, e após liquidez, ele com um pavio capturou essa liquidez, voltou, deixou um desequilíbrio no preço, preencheu milimetricamente, começou a reagir nessa linha, fazendo topos e fundos ascendentes, criou novamente um FVG, tocou, pavios do candle fazendo dano e o corpo dos candles nos contando a história. Então quando ele chegou exatamente aqui, eu entrei aqui com meus alvos onde? Deixa eu colocar aqui meu alvo. Aqui foi minha primeira parcial, porque liquidez, claramente uma liquidez, né? Esses topinhos aqui, claramente liquidez, porque a partir desse topo houve a quebra da estrutura da mínima do dia anterior. E a partir desse topo também, ele criou outro topo que capturou a mínima da semana passada. Então, minha primeira parcial foi aqui. E a minha segunda parcial foi aqui. Eu tive duas parciais, tá? E o meu take foi exatamente nessa região aqui. Por que essa região? Porque eu vou explicar mais à frente, mas eu vou adiantando. Trocou polaridade com essa região. Veja, olha o nível ele sendo respeitado. Tocou, reagiu, rompeu, tocou, rompeu esse swing low, voltou, reagiu, criou esse order block aqui, fez a máxima naquele momento e aí depois o preço despencou. Então são regiões importantes que a gente verifica no gráfico. Então, por que eu coloquei o meu take naquela região, nessa região aqui? Quando eu vou operar o EURUSD, eu verifico o DXY, né, que é o índice do dólar americano. Então, quando um sobe, o outro desce. Quando um faz um swing high, o outro provavelmente faz um swing low. Então, são coisas que vocês têm que ter em mente. Isso aí se chama SMT, Smart Money Technique, tá? Para vocês terem uma noção do que significa isso. É um assunto bem mais complexo, é um assunto bem mais aprofundado, mas basicamente é isso, tá? É você comparar o seu par de moeda com o índice do dólar americano, DXY, tá? Também tem outros pares de moeda, no meu livro eu falo um pouco sobre isso, só que é um assunto bem mais complexo, caberia um vídeo, depois eu faço também para vocês entenderem melhor essa diferença, essa comparação de um par de moeda com o índice, tá? Ou com outros pares de moeda também. Então, eu botei o meu take por quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse fundo aqui que eu vou marcar no DXY é esse topo aqui, tá? Vocês conseguem ver o cursor aqui, quando tá aqui em cima, tá aqui. Então, quando um desce, o outro sobe, beleza? Eu vi que no DXY, esse topo aqui, olha que interessante, esse topo aqui, olha onde ele tocou. Tocou realmente no desequilíbrio no preço, à esquerda, né, do gráfico, e ele capturou uma lowzinha que existia aqui. Agora, quando a gente vai para o USD, olha o que aconteceu aqui. Ele não rompe essa high que existia aqui à esquerda. E exatamente essa high aqui, onde existem esses dois pavios aqui, ele já preenche essa região aqui. Essa região de FVG. Quando a gente vai para um gráfico maior, é uma região de FVG que já foi preenchida. Então, pô, aqui não rompeu, aqui rompeu. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu take nessa região, que é essa região aqui. Porém, eu vou colocar um pouco abaixo, né? Por que um pouco abaixo? Porque aqui não rompeu ainda essa estrutura e aqui sim. Então eu vou colocar no nível que está trocando polaridade nessa região, e quando vocês forem ver, deixa eu acelerar aqui porque vocês já vão ter uma noção
onde foi que tocou, tá? Esse é, só relembrando aqui, esse low aqui, que é a mínima do dia anterior, aqui no caso a mínima do dia anterior, e aqui no caso é a máxima do dia anterior no EURUSD. Então quando a gente vem para cá, olha para onde o preço vai. Ele vai exatamente nessa região, quebra essa estrutura, captura essa liquidez aqui e aí faz a sua reação. Então ele desce e sobe. Ele despenca e faz a sua retração nesse momento aqui. E quando a gente vai para o EURUSD, que foi exatamente onde eu entrei, olha, ele rompe essa estrutura da troca de polaridade desses níveis aqui, toca nesse order block aqui à esquerda, essa região aqui onde houve o desequilíbrio no preço, e aí ele toca e reage, sobe e desce, e aqui desce e sobe. Então foi exatamente aqui onde eu entrei, tá? Aqui aos 15 minutos, eu entrei aqui no 1 minuto, nessa região aqui, e aí coloquei as minhas parciais aqui nesse buy side liquidity, porque a partir daqui houve todo esse movimento de compressão do preço nessa região, criou liquidez, capturou a mínima do dia anterior e após isso capturou a mínima da semana anterior. Eu entrei exatamente aqui em um tempo gráfico menor, aqui ó, em um tempo gráfico menor, buscando esses pontos, parcial, take. Então voltando para o minuto aqui, o momento da minha entrada, vamos ver como foi que eu entrei aqui e vamos ver onde foi que eu posicionei meu stop. Bom, eu posicionei meu stop tecnicamente nessa região aqui, 50% desse FVG, que coincide com abaixo da linha da mínima, né, da semana anterior. Por quê? Porque o mercado, é como eu falei, o mercado não vai fazer o que eu quero, o que eu acho que ele vai fazer, não. Ele vai fazer o que eles querem. Mas eu verifiquei que a narrativa já foi contada, a narrativa já foi feita. Capturou a região de mínima da semana passada, mínima do dia anterior, voltou, começou a criar liquidez, com esse pavio capturou, criou imbalance, reagiu ao imbalance, voltou fazendo topos e fundos ascendentes, querendo botar o preço para cima, voltou mais ainda para o pavio fazer o dano e o corpo do candle nos contar a história, a narrativa. Eles estão reagindo a essa estrutura, eles estão obedecendo, digamos assim, entre aspas, a essa estrutura, tá? E após esse movimento aqui, eu entrei exatamente nesse pavio aqui, nesse candle aqui. E coloquei meu stop aqui, abaixo da linha da mínima da semana passada e no FVG dessa estrutura aqui. Eu coloquei mais por precaução, tá? Eu sabia que existia baixa probabilidade do preço voltar, porém, né, é melhor prevenir, né? Então, quando eu coloquei aqui, nessa entrada aqui, o preço fez essa linda operação. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Coloquei aqui. E aqui no 1 minuto que o pulo do gato foi, de toda essa estrutura, de todo esse movimento aí que eu informei, todas essas capturas de liquidez, essas narrativas que o preço nos diz, né, que os candles nos contam. Então, eu entrei exatamente aqui e o preço foi lá, pegando as minhas parciais, como eu mencionei. Essa minha primeira parcial, que foi o que? Liquidez. Então ele toca, volta, reage. Minha segunda parcial, que foi o meu buy side liquidity, e ele foi naquela região onde eu mostrei, junto com o DXY, tocou, reagiu, e aí após essa reação, ele volta e começa a fazer o seu movimento de retração. Bom, e agora nós estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, para todo o mundo. Então, eu coloquei aqui, né, eu tô gravando esse vídeo agora, dia 3 de julho de 2023, exatamente de 11h15 da manhã, no caso 12h15, por conta do horário de Nova York. Mas eu coloquei deixei o gráfico rolar para vocês entenderem que o que ocorreu aqui hoje foi o que eu acabei de falar no vídeo de sexta-feira. Olha esse ponto onde o preço hoje, exatamente hoje, de 11 horas da manhã, tocou. Máxima de sexta-feira. Essa máxima aqui foi todo aquele movimento para cima, que tocou nessa região, preencheu esse desequilíbrio no preço e começou a voltar. Fez o compression novamente, o preço ficou comprimido nessa região, toca na região importante, ele tocou aqui exatamente no 50% desse pavio, né, desse wick que a gente chama. O CE, eu coloquei esses dias o que é um CE. Então,
tocou 50% desse pavio, né? Nessa região aqui. Tocou, voltou, criou liquidez na Asset Range, nessa região aqui, madrugada, horário de Brasília. E aí fez o Judas Swing. E fez o quê? Tocou na região também de 50% dessa estrutura aqui. Então aqui é a área de premium, aqui é a área de discount, voltou abaixo de 50% e não tocou em um ponto aleatório aqui. Ele tocou num breaker block. Aqui existe um breaker block. Nessa região aqui, tocou milimetricamente e foi para onde? Foi buscar a máxima de sexta passada. Então sempre coloquem no gráfico máxima e mínima de dia anterior, semana anterior, enfim, são pontos de liquidez, são pontos externos ao qual o preço vai buscar naquele momento lá. Tá? Então aqui é um breaker block porque criou liquidez, quebrou a estrutura, quebrou no caso a mínima do dia anterior, aqui é sexta, aqui foi sexta, aqui foi quinta-feira, quebrou essa região, voltou, quebrou novamente, são duas quebras importantes naquele mesmo dia, então aqui teve nosso breaker block, ou se você quiser também chamar, aqui poderia ser o nosso order block, que coincidentemente acontece na mesma linha, na mesma faixa. Olha que coisa linda. Um breaker block junto com um order block na mesma faixa. Tocou, reagiu, capturou a máxima de sexta-feira. Beleza? São coisas que vocês têm que ter em mente. São coisas que você tem que saber ler. Saber ler assim. Quando eu falo ler a leitura do preço, a leitura dos candles, dos pontos importantes que existem no gráfico todos os dias. Entrega do preço, captura de máximas e mínimas de dias anteriores e de semanas anteriores. Tranquilo? Um abraço. Comenta aí algo que você gostou do vídeo, ou comenta se você pegou realmente essa entrada. Inclusive muitas pessoas no grupo do Telegram e também no meu Instagram dizem, pô, eu peguei essa entrada também, pá, eu peguei também. Fico feliz que as pessoas estão entendendo o Smart Money realmente como ele é, tá? Então, se você pegou essa entrada, se você pegou alguma entrada, me marca no Instagram que eu reposto, tamo junto e é nóis.